aqui presentes para a nossa audiência pública. Vamos falar sobre a implantação de novas faixas exclusivas de ônibus aqui hoje. Então, para iniciar os trabalhos, eu gostaria de chamar à mesa o senhor Wagner Mediolaro, que é chefe de gabinete da Subprefeitura de Pirituba, Jaraguá. Também gostaria de chamar a senhora Maria Cristina, gerente de avaliação de projetos da SP Trans. O senhor Luiz Álvaro Toledo Barros, que é da gerência de projetos da SP Trans também. E o senhor Paulo César Ferreira da Silva, que é da gerência de engenharia de tráfego da região noroeste da CET. Então, para dar início à nossa audiência, eu vou passar a palavra para o senhor Wagner Mediolaro, que é chefe de gabinete da Subprefeitura. Boa noite a todos, aos integrantes da mesa e os demais participantes dessa audiência pública. Trago aqui um fraternal abraço do nosso subprefeito Edson Brasil, que eu faço representar aqui nesse momento. E muito me honra participar dessa conexão direta do munícipe com o poder público na solução dos problemas da cidade, principalmente dentro de um tema tão importante quanto esse, mobilidade, que envolve corredores, etc. É um prazer. Boa noite a todos. Bom, muito obrigado, senhor Wagner. Então, para começar, algumas regras da audiência. Vocês devem ter recebido lá na entrada, junto com a lista de presença, um formulário para fala. Esse formulário ele serve tanto para vocês se inscreverem para a fala, quanto para vocês deixarem alguma contribuição, alguma crítica à nossa proposta por escrito. A senhora Eveli, que está aqui no auditório, vai recolher essas fichas. Quem já tiver preenchido é só levantar a mão que ela vai até o local que vocês se encontram para buscar a folha de inscrição. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação com a nossa proposta. Ela vai ter uma parte mais geral, contendo toda a proposta para a cidade, e uma parte final mais específica da zona norte da cidade. Então, eu peço a todos os membros da mesa para retornarem aos seus lugares, para acompanharmos a apresentação. Então, para começarmos aqui hoje, vamos apresentar alguns dados gerais do nosso sistema de transporte aqui na cidade de São Paulo. Por dia, nós transportamos por volta de 10 milhões de passageiros, isso apenas nos dias úteis. E nós transportamos esses passageiros em mais de 14 mil veículos, 14 mil ônibus. Esses ônibus estão distribuídos em mais de 1.300 linhas, que param em mais de 20 mil pontos de parada, e existe uma estimativa que, ao dia, nossos ônibus percorrem 3 milhões de quilômetros, o que equivale a mais ou menos 74 voltas ao redor da Terra. Essa é a nossa pirâmide invertida da mobilidade urbana. Ela estabelece uma prioridade dos usuários dentro de todos os que compõem o nosso viário. Então, a nossa principal prioridade são os usuários mais vulneráveis, que são os pedestres e os ciclistas. Na sequência, nós temos o transporte público, as formas coletivas de transporte. E a implantação de faixas exclusivas de ônibus é uma forma de priorizar o transporte público no viário da cidade. E temas como segurança viária, por meio da Visão Zero e sistemas seguros, e a promoção de modos de transporte mais sustentáveis guiam as nossas ações para todos esses modos de transporte. Aqui nós temos um mapa da cidade de São Paulo com a nossa rede de infraestrutura dedicada ao transporte público. Na cidade de São Paulo, nós temos uma malha viária de mais de 17 mil quilômetros. Desses mais de 17 mil quilômetros, os ônibus da SP Trans percorrem por aproximadamente 4.500 quilômetros de vias, de forma que 96% da população paulistana
vive a pelo menos 300 metros de um ponto de ônibus. E a nossa infraestrutura dedicada ao transporte público corresponde a 144 quilômetros de corredores, mais 512 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. E a nossa proposta aqui hoje é implantar mais 38 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. O primeiro ponto, então, é entender qual seria a diferença entre corredor de ônibus e faixa exclusiva de ônibus. Primeiro, em relação ao corredor. Geralmente, ele é localizado à esquerda da pista. Para sua implantação, demanda grandes desapropriações e grandes obras, e com isso exige um maior tempo e custo para a implantação. Já em relação à faixa exclusiva de ônibus, normalmente ela é localizada à direita da pista, demanda apenas a instalação de elementos de sinalização para sua implantação, além da recuperação do pavimento, e com isso há um menor tempo e custo para sua implantação. Só que, infelizmente, nós não podemos implantar faixas exclusivas de ônibus em qualquer local. Existem alguns critérios técnicos da SP Trans para a implantação de novas faixas de ônibus. Os principais critérios são vias com pelo menos 40 ônibus por hora. Existe uma prioridade para as vias nas quais os ônibus desenvolvem velocidades iguais ou inferiores a 12 km por hora. Também existe uma preferência à promoção da conectividade, ou seja, conectar faixas exclusivas de ônibus ou corredores de ônibus que já existem, e também a via tem que ter ao menos 6 metros de largura por sentido. E por que implantar uma faixa de ônibus? Qual o ganho que se tem com a implantação de uma faixa exclusiva de ônibus? Um estudo feito pela CET mostrou ganhos de velocidade de mais de 40%, comparando o período pré-implantação com o período pós-implantação da faixa exclusiva de ônibus. E isso, para o cidadão ou cidadã, representa um ganho estimado de 38 minutos por dia. São 38 minutos a mais que cada cidadão e cidadã tem em seu dia pela redução do tempo de deslocamento. Além disso, a implantação de uma faixa dedicada ao transporte público representa um uso mais eficiente do espaço urbano. Se nós formos alocar aproximadamente 50 pessoas em um ônibus, essas 50 pessoas estarão em um único ônibus que vai ocupar apenas 36 metros quadrados do viário. Já essas 50 pessoas alocadas em automóveis, tendo em vista a nossa ocupação média na cidade de São Paulo, que é de aproximadamente 1,5 pessoa por veículo, essas pessoas estariam em 33 automóveis que ocupariam uma área do espaço urbano de aproximadamente 400 metros quadrados. Aqui nesse mapa nós temos um panorama geral de onde estariam esses 38 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus que estão sendo propostos. Na região centro e leste, a nossa proposta é Avenida Pires do Rio, Rua São Teodoro e Itapatinga, Avenida Sapopemba com Luiz Ferreira da Silva e também algumas vias na região do Brás, além da Rua Conselheiro Furtado, na região central. Já na região sul da cidade, nossas propostas são Avenida Carlos Lacerda, Ruas Doutor Gentil de Moura e Salvador Simões, Estrada das Lágrimas e Ruas Alencar Araripe e Caripurá, além da Avenida Irvã. Na região oeste da cidade, nossas propostas são um trecho de faixa exclusiva na Rua Sumidouro, Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo, além de alguns trechos ao longo da rodovia Raposo Tavares, considerando que a implantação desses trechos na rodovia depende da municipalização dessa rodovia, que ainda está em trâmite com o governo estadual. E por fim, na Zona Norte, a nossa proposta é de aproximadamente 7 quilômetros de novas faixas exclusivas de ônibus, e as vias seriam Avenida Mutinga, alguns trechos da Avenida Deputado Cantide Sampaio, alguns trechos da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e também um trecho na Avenida Comendador Fiorelli Peticapo. Então, a partir de agora, nós vamos ver um detalhamento maior dessas propostas para a Zona Norte da cidade.
Primeira delas é a Avenida Mutinga. A nossa proposta para a Avenida Mutinga é um trecho bidirecional de faixa exclusiva de ônibus, que vai da Avenida Agenor Couto de Magalhães até a Rua Luiz José Montessante. Na Avenida Mutinga, hoje, nós já temos 16 linhas de ônibus percorrendo por essa região, e com a implantação da faixa exclusiva de ônibus, de acordo com o nosso horário proposto, que é o pico da manhã no sentido centro e o pico da tarde no sentido bairro, impactaríamos mais ou menos 10 mil passageiros com a implantação da faixa exclusiva de ônibus. Próximos trechos, temos a Avenida Comendador Fiorelli Peticaco e também um trecho da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Para a Avenida Comendador Fiorelli Peticaco, nossa proposta é um trecho bidirecional entre a Rua Demi Fonte até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Já esse trecho da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães é no sentido centro, indo desde a Fiorelli Peticaco até 500 metros após a Rua Ernesto Bottoni. Outro trecho da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães em que está sendo proposta a implantação de faixa exclusiva de ônibus. Também no sentido centro, indo da Rua Nelson Palma Travassos até a Rua Agostinho Angola. Na Avenida Comendador Fiorelli Peticaco, hoje já passam 10 linhas de ônibus. E a nossa proposta é implantar a faixa com funcionamento durante o pico da manhã no sentido centro e com funcionamento no pico da tarde no sentido bairro da via. E hoje nós já temos 10 linhas de ônibus passando por esse trecho da avenida e com a implantação de uma faixa exclusiva de ônibus íamos impactar por volta de 2 mil passageiros. Já a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, por lá já trafegam 24 linhas de ônibus. A nossa proposta, tendo em vista que é o trecho no sentido centro, é a implantação da faixa no pico da manhã e impactaríamos por volta de 11 mil passageiros nessa avenida. Agora a Avenida Deputado Cantídio Sampaio. Nós temos uma proposta indo de 130 metros antes da Rua Eliseu Reinaldo Moraes Vieira até a Rua Jaciara, isso no sentido bairro. Outro trecho proposto é no sentido centro, indo da Rua Rubens Raul Silva até a Rua Avoante. Outro trecho da Avenida Deputado Cantídio Sampaio é o que vai no sentido bairro, da Rua Juvenal Lira até 50 metros após a Rua Padre Manuel Honorato. E na Cantídio Sampaio, a nossa proposta é implantar a faixa exclusiva de ônibus no sentido centro para o pico da manhã e no sentido bairro com funcionamento no pico da tarde. Na Deputado Cantídio Sampaio, nós já temos 18 linhas de ônibus trafegando pela via e com a implantação da faixa de ônibus íamos impactar por volta de 20 mil passageiros. Então, a minha apresentação foi essa. Agora, o cidadão ou cidadã que desejar vir aqui à frente, dar sua contribuição, sua crítica à nossa proposta, fica à vontade. Eu peço que a mesa retorne aos seus lugares. Já vai abrir? Já. Sim. Só chamar, né? Deixa eu zerar. Aqui para utilizar. Zero. Como vai, senhora? É difícil. Deixa eu ver você. Ele dá um papelzinho aqui. Esse é o moço. Primeiro, o senhor Juraci. Sou eu.
favor, se eu puder vir aqui até a frente. Boa noite a todos da mesa e a todos aqui presentes. É o seguinte, essa faixa aí que vocês estão falando, que vão fazer na Raimundo Pereira de Magalhães, eu sou daquela região e eu tenho uma dificuldade em locomover ali naquela... Vocês têm que fazer um estudo na parada de Taipas, onde fizeram ali, inclusive atropelou um agente de trânsito lá uma vez. E quando você sobe a estrada das Taipas, quando você chega lá em cima na Reginela, nós temos um problema, que ali eu tenho muitas pessoas deficientes visual, onde eu não tenho, vocês vão falar, senhor jura, mas nós estamos falando de faixa, mas se é faixa, tem que ter sinalização, a sinalização sonora, para que meus deficientes atravessem certinho. Eu tenho uma bandeira ali, eu tenho um semáforo de 4 bandeiras. Quando chega ali na Reginela, e eu tenho ali muito tráfego de carros, caminhões, que é da Riuma, que desce aquela estrada das Taipas, aí vocês colocaram uma faixa aqui, logo em seguida vocês colocaram um semáforo. Então eu gostaria que a engenharia estudasse aquilo ali, para que a pessoa, quando fecha aquele semáforo lá, ela tenha acesso para passar na faixa do pedestre. Então o que eles fazem? Eles ficam no meio, aí eles ficam entre o semáforo e a faixa, e querem atravessar no meio. Então já teve acidente ali, e eu venho já brigando com isso há mais de 6 meses, para fazer um estudo naquela região, que agora nós estamos abrangendo muito aquela região ali do Jaraguá, para que tenha um shopping, Cantareira, tudo, o fluxo aumentou e vai aumentar mais ainda. Então eu acho que, assim, na minha opinião de município, que nós vamos fazer os corredores dos ônibus agora, para economizar o tempo, vamos também pensar nos semáforos, inclusive na parte que vai ajudar as pessoas de visão, que tem várias pessoas deficientes lá visual. Tá bom? É esse o meu pedido. Muito obrigado. Obrigado. Agora é o senhor Luiz Antônio. Boa noite a todos os presentes. Sou Luiz Antônio, sou munícipe e morador da região da Parada de Taipas. E eu morava na região da Casa Verde, me mudei para lá há 16 anos aproximadamente. E como minha trajetória geralmente é para Santana e Cachoeirinha, eu descobri que a Avenida Cantinho de Sampaio tem um apelido nela, deputado Castigo Sampaio. Porque é difícil trafegar naquela via em virtude do grande número de veículos lá abandonados ao longo, e uma faixa ali não sei se seria o suficiente. E a adequação dos veículos em articulado. Eu acho que diminuiria o número de veículos circulantes e transportaria um maior número de passageiros. Não sei se tem esse projeto, esse estudo, por conta do ganho de tempo. Porque são muitos veículos um atrás do outro e para o mesmo destino. Então, e a quantidade de veículos parados ali, eu cheguei a contar uma ocasião, tinham 157 veículos abandonados ao longo da via. E isso demanda um custo também, o custo-tempo. Ali tinha que fazer um trabalho de base para remover esses veículos, depois trabalhar na implantação, ou a implantação reversível, que como foi previsto aí, fazer a reversível. De manhã, sentido centro, à noite, sentido bairro. E é um meio de também retirar esses veículos da via, que é o grande tendão de Aquiles, são aqueles veículos abandonados. Bom, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, senhor Luiz. Próximo, senhor Edivaldo Franca. Senhor Edivaldo? Não? Edinaldo, desculpa.
Edinaldo. Eu sabia a sugestão. Desculpa, perdão. Estava aqui só o... senhor Fábio Lima. Sugestão. Tá. Senhor Rafael Calabria. Boa noite a todos, boa noite à mesa, aos componentes. Quero parabenizar a gestão por essa audiência. É importante debater sempre com os cidadãos, as medidas vão ser implementadas. Eu sou o Rafael, sou conselheiro de transportes aqui da cidade, do CMTT, Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Quero aproveitar para chamar todos que estão aqui para a reunião que a gente tem bimestral, a última do ano agora dia 11 de dezembro. É um espaço bom para eles também retomar esse tema e debater. Os conselheiros estão participando de todas as reuniões, foram 4 reuniões, para quem não sabe, essa aqui é a 4ª. E também trabalho no IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, com mobilidade urbana. Eu queria fazer uns comentários um pouquinho gerais antes. Bom, primeiro uma coisa que achei curiosa, a diretriz da SP Trans que a gente tinha ciência antes era de 20 km por hora, não de 40, porque seria mais abrangente e debateria a implementação em mais faixas. E o outro ponto que vocês colocaram, que é a conectividade, que é um ponto que os conselheiros falaram em outras regiões também, e a gente tem debatido bastante, a importância de fechar a conectividade, que é um costume muito comum, né, com medo de impactar o carro, de deixar um monte de buraco onde tem saída de carro, enfim, como é o exemplo ali da ponte da Anhanguera e outros buracos que tem vários viadutos que acontecem isso. E a gente queria que a CT elaborasse, enfim, debatesse uma forma de fechar a faixa de ônibus, continuar a faixa de ônibus e, enfim, adequar o carro para que o carro não atrapalhe o ônibus, não vice-versa, porque a prioridade é do carro, do ônibus, e tem que ser invertida essa lógica de deixar buracos nas faixas exclusivas, né, seguindo a conectividade como vocês falaram. E aí me lembra outro ponto que eu queria comentar, que acho que é importante colocar na apresentação, que, enfim, tem todos os argumentos colocados da prioridade, da necessidade, da quantidade de passageiros transportados, mas acho importante também ressaltar sempre que a prioridade do ônibus está garantida já em lei federal, na Política Nacional Urbana 2012, Plano Diretor de São Paulo, então é uma questão de lei, uma questão que tem que ser implementada e não, enfim, retrocedida ou debatida se vai fazer ou não. A questão é onde vai fazer, né, com que metodologia, mas é importante apontar que é um direito dos usuários de ônibus ter prioridade e a gente tem que avançar sempre mais nessa medida. Por fim, queria apontar ainda que os 38, para quem está defendendo a pauta e promovendo, né, um transporte mais sustentável, ainda é pouco, a gente queria ver expandir ainda mais. Eu deixei alguns comentários por escrito. A Raimundo vai ter a ponte nova, né, lá na Marginal, tem que levar uma faixa até lá, porque ela vai virar um corredor importante. Tem vias, a Zona Norte, que a gente viu no mapa inicial, é uma das áreas menos servidas de faixa, inclusive, da cidade, e tem avenidas importantes com esse padrão viário aqui de estradinhas que iam para o Jequié antigamente. Então, tem que dar um tratamento. Inevitavelmente, o carro vai acabar perdendo espaço, mas é importante para melhorar a mobilidade da região. E, bom, acho que os específicos que eu coloquei lá, acho que a ponte da Anhanguera também é um ponto que se perde muito tempo pelo buracão que tem entre a Monte Pascoal e a Anhanguera, tem que ser trabalhada. A ponte da Antártica também é um espaço onde o Cachoeirinha, Pinheiros, perde muito tempo e tem que ter um tratamento para ela, tem bastante faixa, dá para colocar uma faixa para ônibus, enfim, e aí o resto está escrito, importante prosseguir, importante debater e conquistar espaço para melhorar o ônibus da cidade. Obrigado. Bom, agora, só comentar algumas coisas, não em relação a tudo que você falou, porque algumas coisas é mais para a gente analisar e depois devolver. Né? Quanto aos 40 ônibus hora, na verdade, quanto aos 38 quilômetros, é uma primeira fase. Né? Nosso desejo também é bem mais do que isso. Né? Tem muito mais, acho que tem um potencial grande ainda, né? Apesar de que assim, as principais vias, as mais solicitadas já tenham sido feitas, né? E até foi super aceito, então fica mais fácil até implantar outras. Então nessa fase, como o limite seria por volta de 30, 38, 40 quilômetros, a gente resolveu estabelecer esse nível de 40 ônibus hora, tá? Que essa justifica realmente, né, a implantação. E não exatamente, pode ser um pouco menos, um pouco mais, dependendo da situação.
Bom, os 38 é isso. A questão do Raimundo próximo à ponte está previsto, inclusive, no trecho do projeto da ponte, um corredor com 3 km, né, com 3 paradas à esquerda. Tá? No trecho final da Raimundo, atualmente passam 20, 25 ônibus por hora, porque a dificuldade de acesso é muito ruim, né? Então ela vai se tornar muito mais atrativa. A ideia é que a gente consiga transferir uma certa quantidade de ônibus que hoje superlotam a Edgar Facó, o corredor da Facó, para a Raimundo, para fazer um maior equilíbrio, e com isso implantar uma faixa na Raimundo entre o terminal Pirituba e a ponte. Tá? Não é nessa fase, ainda não é nessa fase, porque nessa fase ainda vai estar construindo a ponte, tudo, né? Mas ela no futuro vai ser. E mais no futuro ainda é o desejo que está no plano diretor e que está no plano de mobilidade, é um corredor de ônibus na Raimundo, mas aí já com obras maiores, né? Alargamentos, apropriação e viadutos, outras coisas, né? Tá? Próximo, o senhor Nelson. Boa noite a todos. Meu nome é Nelson Valente, faço parte do Conselho de Meio Ambiente do Pico de Jaraguá. Faço parte aqui do Conselho de Meio Ambiente aqui de Pirituba de Jaraguá também. Observe e estou sempre na minha colaboração. Hoje vou fazer umas perguntas, meus agradecimentos aos componentes da mesa que fez essa plateia linda aqui que nós estamos aqui, que devia estar cheio, mais voltado aqui, porque a apresentação que ele fez a respeito, fiquei muito encantado. Eu não sabia nada disso e as pessoas não têm conhecimento de todo esse trabalho que é feito, né? Que você tem esse conhecimento que abrangeu para o pessoal. Mas minha preocupação não é nada, eu vejo que o senhor fala desses buracos, todo mundo sabe que agora estão sendo consertados. Mas eu quero os componentes na mesa um alerta. Tudo lindo, espetacular, sensacional, magnífico. A sua apresentação sensacional. Mas quando existe uma greve dos motoristas, porque tudo isso que você falou fica parado. Então eu gostaria que desse um alerta. Qual a posição que vocês vão tomar nesse caso? E simplesmente uma greve, nós ficamos ao léu, sem condução, sem nada, sem transporte algum. Eu estou nesse alerta que eu gostaria de dizer para vocês. Obrigado. Mais alguém inscrito para fala? Ninguém? Bom, pessoal, então acho que nós encerramos por aqui. Eu agradeço a todos e a todas a presença aqui hoje e muito obrigado. Obrigado.